a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Bom dia, Deus abençoe a sua manhã, a sua vida. Bem-vindos a mais um encontro com o Senhor Jesus, onde nós aprendemos um pouquinho desta palavra tão maravilhosa. Quero compartilhar com você nesta manhã o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 41, que diz assim, lê comigo. Lucas, capítulo 18, versículo 41, diz assim: o que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Hoje nós vamos encontrar neste capítulo, neste versículo, um homem cego. Um homem que, durante a sua caminhada, ele ouviu falar que Jesus ia passar, que Jesus estava em algum lugar, e ele se encontrava à beira de um caminho. Ele estava no momento certo, no lugar certo e na hora certa. E eu te pergunto nesta manhã, o que você responderia se você ouvisse essa pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Talvez diante de tantas necessidades, aquelas necessidades que eu tenho, que você tem, que humanamente falando, muitos têm muitas necessidades, o que responderíamos para Jesus nesta manhã? Mas eu quero fazer uma reflexão com você, meditando nesta palavra. Nós precisamos entender que Jesus não veio para curar pessoas, que Jesus não veio para resolver problemas financeiros de pessoas. Jesus veio com propósitos. Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. E qual será este propósito? Jesus não veio para propósitos, Jesus veio para um propósito: nos trazer salvação. Ele não veio para curar, ele não veio para resolver problemas financeiros, ele veio trazer salvação. Jesus fazia milagres de cura. Jesus fazia estes milagres por amor, por compaixão. Jesus curava para que ali, naquele instante, ele pudesse revelar o reino de Deus através da cura, através da compaixão, para que as pessoas crescem no reino de Deus, para que as pessoas entendessem que foi ele o enviado. O propósito de Jesus é nos salvar. Jesus curava, Jesus cura ainda hoje, porque ele é misericordioso, porque ele é bom, porque ele não tem prazer na sua dor. Jesus não se faz de desentendido ou de resistente à nossa dor. Jesus sente a nossa dor. Jesus sente a sua necessidade. E o interessante é que quando Jesus chega naquele lugar, naquela caminhada, e aquele cego começa a ouvir que Jesus ia passar, e ele, sem ver a Jesus, ele começa a gritar. E aquele povo manda ele calar. Mas Jesus para tudo por amor, por compaixão, a dor daquele homem. Esse mesmo Jesus para tudo por amor, por compaixão, a sua dor. E Jesus para ali naquele momento e manda trazer aquele homem. Um homem que não conhecia, que não tinha visto a fisionomia de Jesus,
mas um homem que tinha fé e creu naquilo que ele ouvia. O interessante é que aquele cego, quando ouve a voz de Jesus, ele tem discernimento. É este o homem que pode mudar a minha história. Aquele cego tinha costume de ouvir todo tipo de voz. Cala a boca, fica quieto. Ninguém tinha sentimento pela necessidade daquele homem. As vozes que aquele homem ouvia todos os dias, para ele se tornou natural. Mas quando ele se depara na presença de Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele, sem pestanejar, ele sem duvidar, ele responde para aquela voz que ele ainda não tinha ouvido, para aquele homem que ele ainda não tinha sentido que tinha passado naquele lugar. Aquele homem ainda não tinha feito, como que eu poderia dizer? Não tinha passado por ele e tratado ele de qualquer jeito. Não! O primeiro encontro dele com Jesus foi um encontro de fé. Ele ouviu, ele creu naquela voz e ele se entregou a uma resposta. Ele disse: Senhor, que eu veja. Quem sabe os nossos olhos nesta manhã precisam ser abertos. Mas o mais importante, os nossos ouvidos precisam ser sensíveis à voz de Deus. Você precisa ter sensibilidade. Você pode nunca ter visto a Deus. Você pode nunca ter visto a Jesus, assim como eu. Mas pode, nesta manhã, ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E o mesmo Jesus quer se revelar a você. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu problema, o que este problema tem feito a você, se você tem chorado, se você tem sofrido, se você tem estado só, se você tem perdido a visão dos seus objetivos, se você tem perdido o foco da sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus, ele está aqui. E nesta manhã ele te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E eu quero te induzir, te levar nesta manhã a crer nesta palavra e a ter resposta para esta pergunta. Não peça dinheiro, não peça nada, a não ser diante de uma necessidade verdadeira. Jesus conhecia a necessidade deste homem, mas Jesus quer que confessemos, que falamos da nossa necessidade para ele, para que ele realmente entenda que você está falando verdadeiramente aquilo que você mais precisa. Jesus conhecia a necessidade daquele homem, mas Jesus fez uma pergunta para que houvesse uma resposta de fé. A Bíblia diz que nós não recebemos algumas coisas ou muitas coisas porque às vezes nós pedimos errado. Quem sabe você está questionando: eu não tenho recebido, eu tenho pedido, eu tenho chorado, eu tenho falado, eu tenho gritado, mas eu ainda não fui ouvida. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: faça o pedido certo. Peça algo que seja valioso para as suas necessidades. Jesus se importa com a sua dor. E quando você responde: eu quero ver, como aquele homem, Jesus, além dele ver, Jesus ainda disse para ele algo muito importante. Além dele ver, ele ainda recebeu a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Jesus tem propósitos de salvação na sua vida. Jesus precisa te curar espiritualmente, abrir os teus olhos para que você veja a glória dele, o poder dele. Que nesta manhã você tenha um encontro com Jesus e seja abençoado e tenha convicção que ele está fazendo uma pergunta para você: o que queres que eu te faça?
Diga para o Senhor nesta manhã a sua necessidade, todas as suas necessidades. O que Deus tem prazer é que você seja salvo. E eu declaro, eu profetizo salvação na tua vida. Jesus está voltando, não perca tempo, faça o pedido certo, seja salvo nesta manhã. Receba o dom, a alegria, o amor de Deus na sua vida. Receba a cura, tanto física quanto espiritual, mas receba a salvação para a tua vida e para a tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia.